Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do SupraCast. Hoje um dia especial para nós, SupraCast de Casanova. Já deixar um grande abraço e muito obrigado para o Guilherme, para a Jéssica. E hoje novamente com meu amigo Rafa. Fala aí, Marcão, tudo bem? Joia. Pedrão. Fala pessoal, tamo junto aí. E aí, Murilão? E aí, galera, beleza? E hoje, pessoal, um tema muito importante, muito interessante, e vamos falar sobre insuficiência aórtica, não é isso? Boa, Marcão. Patologia que tem muitas particularidades, muita coisa interessante para a gente falar aqui nesse episódio. Até por isso a gente tentou trazer de uma forma mais didática, né? Para o ouvinte tentar entender ponto a ponto, né? A gente dividiu aí inicialmente falar um pouquinho da epidemiologia, depois falar um pouquinho da classificação da IAO, né? Os pontos específicos. Depois, especificamente, a avaliação de imagem, né? Tanto do eco, que o Murilão aí vai trazer um ponto legal para a gente, ressonância, anjo-TC e posterior tratamento, né? Seja do tratamento clínico, intervencionista e o que é que tem por aí. Isso aí. Muito importante, né? E aí, Rafa, você já traz pra gente um desafio? Opa, hoje tem desafio, hein? A IAO, como a gente vai falar nesse episódio, é uma doença que tem muitos sinais semiológicos, né? Vários epônimos ali. E o desafio de hoje é um deles, né? Quero ver se o ouvinte sabe qual é o sinal de Durosier's, né? E como que a gente faz para identificar ele na prática clínica. Rapaz, isso eu não sei não. Eu não sei nem pronunciar isso aí. Bora lá então, pessoal? Vamos lá. Pessoal, então, a gente vai falar um pouquinho, como a gente falou na introdução, de insuficiência aórtica. É uma valvopatia muito comum, né? E tem várias etiologias possíveis para essa doença. E aqui no Brasil tem algumas particularidades, né? Principalmente pela alta incidência de febre reumática que tem em nosso país, né? Até por isso, quando a gente vai ver literatura brasileira, a gente tem alguns pontos específicos, né? Que não tem na norte-americana, na europeia. Tudo isso é legal a gente discorrer aqui ao longo do episódio, não é, Murilão? Então, Rafa, pensando na etiologia, a gente vai dividir em basicamente duas causas, né? A primária, que é da válvula ali, tá um problema intrínseco da válvula, ou secundária, a dilatação da aorta, alguma ortopatia, né? Pensando nas causas primárias, aqui no Brasil, infelizmente, uma das principais causas é a reumática, que vai acometer principalmente adultos jovens, né? Jovens em geral. Que aí no eco vai estar lá fusão de comissura, espessamento, calcificação valvar, né? Bem característico, né? E uma associação muito importante é a mitroaórtica. Então, você está ali na dúvida, dá uma olhada na mitral e vê se o acometimento tem também, porque a associação ela é muito grande, né? Boa. Além da reumática, a gente tem as congênitas, que também acometem pacientes mais jovens, né? Sendo a principal delas, que acomete em torno de 2% da população, a bivalvar, ou a válvula bicúspide, né? Boa. Que não gera só estenose, pode gerar insuficiência também, pode estar associado com ortopatias também. E outra congênita é o prolapso, que a gente pode identificar também com exames de imagem. Além dessas, a gente tem uma que acomete mais idosos, que é a calcificação ou degenerativa, né? Que vai predominar em pacientes que têm fatores de risco semelhantes ao da aterosclerose. E costuma acontecer até mais a estenose, né, Murilo? Que está mais associado ali com essa etiologia, né? E uma que depende aí mais do contexto clínico também e dos achados ecocardiográficos, que é a endocardite, né? Aí o contexto vai influenciar bastante os achados de imagem, e é uma etiologia mais aguda, né? As outras acabam sendo um pouco mais crônicas. Boa. Até entrando nesse ponto que o Murilo falou, de quão aguda a endocardite ela é a principal causa de insuficiência aórtica aguda, na verdade, né? Quando a gente fala de insuficiência aórtica crônica, o Murilo trouxe todas as outras causas, mas aguda é a endocardite. E entrando nessa segunda divisão que o Murilo trouxe, né? Quando a gente fala de defeitos dos cúspides propriamente ditos da aorta, ou da dilatação do anel aórtico, falando um pouco da dilatação, tem várias etiologias que a gente vai lembrar. Tem aquelas clássicas, né? Marfan, Ehlers-Danlos, que todas elas têm uma relação importante, tá certo? Mas a própria hipertensão arterial, uma dissecção de aorta, todas elas têm correlação, tá certo? Porque vai fazer a dilatação do próprio anel mitral e vai fazer um jato regurgitante, como o Rafa explicou, né? Boa, com certeza. E como que a gente classifica isso, Marcão?
Então, e é interessante a gente ter isso em mente. Desde 2014, a diretriz americana já trouxe para a gente, para deixar bem claro mesmo, essa classificação dos estágios de uma valvopatia. Então, a gente tem o estágio A, onde o paciente vai ter os fatores de risco para desenvolver uma valvopatia, né? Seja igual o Pedrão falou, uma hipertensão ou uma ortopatia, né? Uma doença do colágeno, enfim. O estágio B, onde ele já tem uma valvopatia, só que ela é leve ou moderada. O estágio C, onde a gente já encontra uma valvopatia acentuada. E aqui tem algumas nuances, né? Ele pode ser subdividido em C1, onde a gente vai ter, no caso da insuficiência aórtica, ainda uma fração de ejeção preservada e os diâmetros, né, das cavidades ainda vão estar preservados também. E o C2, onde a gente já tem uma disfunção ventricular e os diâmetros aumentados de tamanho, né? E aí, pulando para o estágio D, que é aquele onde o paciente já é sintomático, né? O C, o paciente tem uma valvopatia importante, mas é assintomático. No D, ele já tem sintoma e os sintomas por conta da valvopatia. Perfeito? Tem uma outra classificação também, né? Ela é até derivada daquela de Carpentier que a gente utiliza para valvopatia mitral, né? Que inclusive a gente teve um episódio, né, super bacana aí recente agora, né, que o Murilão e o nosso amigo Thiaguinho eles fizeram, e que é uma classificação assim que ajuda mais até mesmo para a equipe cirúrgica ali ter uma identificação a partir de como que é a característica da regurgitação do jato regurgitante, né? Tem algumas subdivisões. É uma classificação também do professor Cury, lá de 2005, que foi descrita, mas que na realidade, na prática clínica, talvez passe um pouco desapercebido, né, dos clínicos, mas é interessante a gente saber, tá bom? Ela foi desenvolvida, né, Marcão, para guiar aqueles pacientes que deveriam ser submetidos à plastia ou exatamente ter indicação de troca valvar. A gente vai discutir um pouquinho isso mais à frente, mas normalmente, exceto em centros de grande experiência, a troca valvar é o método predominante. Exato. Né? É diferente da insuficiência mitral que foi desenvolvida, a classificação de Carpentier, que a plastia é muito importante. Que né? ainda tem mais opções ali, por assim dizer, né? Por isso essa classificação funcional talvez não seja tão conhecida assim, né? Perfeito. E vamos para... E aí agora, partindo então da classificação... Fala um pouquinho pra gente, Rafa, como é que é a fisiopatologia? Então, o que é a insuficiência aórtica, por assim dizer? Né? A gente tem uma regurgitação, né, da aorta para o ventrículo esquerdo durante a diástole, porque essa válvula não consegue, enfim, segurar o sangue ali durante a diástole, aumentando, assim, o enchimento desse ventrículo esquerdo, certo? Isso leva a uma sobrecarga de volume desse ventrículo esquerdo e ele tem que se adaptar de alguma forma, certo? Para reduzir o estresse parietal, para que o paciente não entre em falência ali ventricular. Isso acontece através do mecanismo de hipertrofia excêntrica, né? Ocorre uma dilatação da cavidade ventricular e com a hipertrofia, com os sarcômeros ali se dispondo em série, né? Então a gente tem um aumento de massa associado a uma dilatação. A parede ventricular é fininha, mas a cavidade fica muito grande. Esses ventrículos são muito grandes. Realmente são os maiores ventrículos ali que a gente encontra normalmente no consultório do cardiologista, certo? Isso faz com que o ventrículo ejete muito sangue, né? Porque tem uma pré-carga bem grande, mas muita grande parte desse sangue volta para trás ali durante a diástole, né? Isso vai acabar explicando todos os sinais semiológicos que a gente vai falar para frente, né? Preste atenção nesse raciocínio que o Rafa trouxe, porque ele vai explicar tudo isso. Quando a gente vai falando daquelas Mussé, Miller... Exatamente. Com certeza. E isso dá problemas, né, Pedrão? Porque o aumento da massa cardíaca já leva a um aumento de demanda por oxigênio, certo? Além disso, como a gente tem uma sobrecarga de volume, mais sangue sendo ejetado, a gente tem um aumento do volume sistólico, do tempo de sístole, né? Para compensar isso, a gente tem uma redução um pouquinho do tempo de diástole. Isso, lembra que na diástole a gente tem a perfusão coronária, né? Então a gente tem um aumento de demanda por oxigênio e uma redução do tempo de oferta, né? Isso pode causar sintomas de isquemia, mesmo no paciente que ali não vai ter uma coronariopatia muito grave, né? Mas a gente pode prejudicar e o paciente realmente ter angina por conta desse raciocínio. E talvez, assim, até para pontuar, né? Talvez a
a palavra-chave seja a sobrecarga de volume, né, que esse paciente vai estar sendo submetido ao longo do tempo e que com a evolução da doença, de maneira concomitante, a gente vai ter uma sobrecarga de pressão também. É isso? Essa sobrecarga de pressão, ela é mais um mecanismo que vai ajudar a explicar por que o ventrículo ele remodela tanto, né? Porque por mais que ejete muito sangue dele volta. Então o volume ejetivo efetivo ele é baixo. É como se o paciente ficasse mal perfundido. Então ele vai usar de mecanismos compensatórios para fazer uma vasoconstrição, tentar manter essa perfusão. Só que esses mecanismos compensatórios, o que seria? Aumento de catecolamina, do sistema renina, e a gente já sabe que isso estimula o remodelamento cardíaco. Então esses dois fatores explicam volumes gigantescos do coração, né, do ventrículo. Com certeza. E é interessante porque essa evolução é lenta. Esses mecanismos compensatórios dessa bomba de alto débito de um volume muito grande costuma levar anos, né, para um curso bem lento de apresentação clínica. Muitas vezes o paciente tem insuficiência aórtica, já tem um ventrículo que já começa a dilatar, mas ele está assintomático, né? Demora, às vezes, para começar a desenvolver sintomas por conta da compensação. E é nesse tópico aí que a gente vai entrar, Rafa, para falar dos sintomas propriamente disso, né? Geralmente, o principal sintoma que o paciente se queixa no começo é uma intolerância aos esforços. Você até fala assim, mas você está com falta de ar? Eu falo, não é uma falta de ar. Eu só estou me cansando um pouquinho mais rápido, não estou conseguindo fazer uma coisa que eu faria normalmente. E muitas vezes ele não vai procurar o médico por isso, ele vai deixar levando. E isso, os sintomas vão evoluindo até chegar numa síndrome de C propriamente dita, com dispneia paroxística noturna, ortopneia, uma síndrome de edema igênica, e assim os sintomas vão piorando. Alguns sintomas característicos que o paciente vai apresentar é a angina, e essa angina ela difere um pouquinho, ela tem uma característica bem clássica da insuficiência aórtica, que é a angina quando vai dormir, né? Angina noturna, que eles falam. Por que é noturna? Porque quando a gente vai dormir, né? O parasimpático ele aumenta, se eleva, e a gente tende a ficar bradicárdico. Lembrando que o período de sístole ele é fixo, vai aumentar o período da diástole. Na diástole vai acontecer a regurgitação. Então, quanto mais bradicárdico, maior o tempo de diástole, maior o tempo, o volume regurgitante, e é aí onde o paciente vai sentir a dor. Então, não é aquela dor que vai ser aos esforços como na coronariana. Não, é uma dor noturna. Essa dica é sensacional, né? Para você perguntar ativamente no ambulatório, para explorar isso com o seu paciente, para a gente conseguir identificar, e ali né? Você já vai ter a sacada, já pelo menos uma etiologia ali você já vai ter que investigar, Principalmente quando está aquele paciente jovem com sintomas de C, e quando a gente vai examinar esse paciente, começa a ter alguns achados que ligam uma luz amarela para a gente pensar nesse diagnóstico, não é? E às vezes a gente não valoriza, né, esse tipo de sintoma. Não é algo que a Sim. gente pergunta ativamente. Como é que tá seu sono? Você acorda? Lógico que a gente vai perguntar de dispneia paroxística noturna, mas o paciente acordar por dor, normalmente a gente não tende a perguntar, né? E assim, falando agora um pouco sobre o exame físico, nossa escola aqui da USP de Ribeirão Preto é muito forte nisso. A gente bate muito no martelo da avaliação clínica do nosso paciente, tanto na anamnese bem feita como no exame físico. E a IAO é talvez uma das etiologias, doenças mais ricas em exame físico, com muitas alterações diferentes e interessantes. Vou citar algumas aqui só para a gente ir lembrando, né? Uma das mais clássicas é o pulso de Corrigan, né? O pulso em martelo d'água, aquele pulso que vem forte e também desaparece rapidamente, né? Ele é bem interessante e deve ser palpado naqueles pulsos centrais. Especificamente quando a gente fala de pulsos centrais, pulso carotídeo, pulso femoral, tá certo? É onde a gente vai ter mais essa avaliação adequada. Falando de alguns outros sinais, só para o ouvinte também ficar lembrando, né? O sinal de Mussé é aquele sinal que está relacionado à oscilação da cabeça, né? Falava-se antigamente que vinham aquelas mulheres com aqueles chapéus pomposos, com as penas, e a pena ficava balançando, com o balançar da cabeça. Isso naqueles livros de semiologia clássicos, né? Eu acho que todo mundo já ouviu essa história aí. Outros sinais, que tem vários. Tem o sinal de Miller, que é aquele sinal da úvula pulsátil, tá? Aí você tem que ver a boca do seu paciente, algo que também não é comum na nossa avaliação clínica. O sinal de Quink, que você vai ver o leito ungueal, que você vai ver aquele leito pulsando, tá certo? Aqui tudo pulsa,
certo? Tudo está pulsando na insuficiência aórtica. Você vai ver aquele volume, como o Marco falou, muito evidente, aquele volume que sobra regurgitante, tá certo? Outros sinais, só para o ouvinte ouvir, do pistol shot, né, na ausculta da artéria femoral, que é um sopro bem evidente. Sinal de Traub, né? Sinal de Traub, também conhecido. Sinal de Becker, que aí é um sinal que aí vai depender do oftalmologista tá ajudando a gente, né? Que é a pulsação das microarteríolas ali tudo do fundo pulso. do olho. E só aí já foram uns 10 epônimos, né? Exatamente. Isso aí é só para você estar ouvindo e lembrar, tá certo? Que aqui vai ser uma avaliação multifatorial. E é interessante colocar, né, ô Pedrão, porque essa semiologia tão rica, ela vem muito da pressão de pulso que está aumentada, né? O que é isso? Muitas vezes, a luz amarela que acende para nós, para desconfiar de uma IAO, é quando a gente vai aferir a PA de um paciente ou vê um paciente ali no monitor e identifica aquela pressão muito divergente, né? Ali está 160 de sistólica, 50 de diastólica, né? Uma pressão de pulso maior do que 70 já configura aí muito alterada, né? E que é uma característica ímpar da IAO, que é justamente como a gente colocou, a diástole dela muito reduzida, porque a válvula aórtica ela vai demorar muito para fechar, né? Então vai ter um valor muito reduzido e que vai acabar com todos esses sinais semiológicos aí que a gente identificou. E isso é uma alteração que muitas vezes assusta, né? Quando você está num PS, ou às vezes num ambulatório que verifica uma pressão lá fora, às vezes vem a técnica, o profissional de saúde conversar com você, doutor, tá muito estranho. Aí todo mundo desconfia do esfígado. 11, exato, tá com 11/10, como assim? Esse valor tá muito baixo, o que é que tá acontecendo? Exato. E aí, claro, aí a partir também dessa PA divergente, e aí vai ter o clássico também, que vai ser o sopro, né? A gente vai para uma ausculta, eu acho que depois de ver uma PA tão divergente assim, a gente vai até com mais calma de sinal semiológico para essa ausculta cardíaca, mais né? atento ali, né, Marcos? Exato. E aí, claro, de maneira mais importante, vamos focar, né, no foco aórtico, no foco aórtico acessório. E aí a gente vai ter aquele sopro diastólico, né? Lembrando que o sopro sistólico, às vezes existe, né, o sopro sistólico fisiológico, diastólico, na grande maioria das vezes, vai ser um sopro patológico, né? E aquele sopro que é diastólico, em decrescendo, regurgitativo, a gente tem que pensar na IAO. E aqui um detalhe muito interessante é que o que vai definir para nós a gravidade dessa valvopatia não vai ser a intensidade desse sopro, vai ser a duração desse sopro, perfeito? Então, se é um sopro holodiastólico, vai ser uma valvopatia mais exuberante, mais avançada do que aquele que é protodiastólico, por exemplo, né? E isso porque a válvula ela não está fechando, está regurgitando todo aquele volume igual a gente colocou. E né? até, Marcão, o Murilo falou um pouquinho daquela classificação de doença primária da válvula e secundária da válvula. O sopro pode dar uma pista para a gente, Exatamente, não é? né? Então, assim, se a gente tem, por exemplo, um sopro que está mais reconhecível ali no foco aórtico acessório, a gente pode pensar mais uma doença até primária. Se a gente está num sopro que é mais audível, já no foco aórtico, de fato, pensar talvez numa causa secundária. Então, isso pode levar a gente para pensar mais em uma etiologia ou outra. Mas, claro, a gente vai precisar rebuscar a nossa investigação, né? E também, fazendo mais um link com aquele episódio, tem o tão famoso sopro de Auschwitz-Flint, né? O episódio da estenose mitral, que a gente bem falou. Né? Foi a resposta do desafio, né? Então, que é muito característico. A gente está fazendo a ausculta do nosso paciente com uma IAO, e aí, por outro lado, a gente ausculta no foco mitral um ruflar diastólico, né? O que é isso? Aquele jato regurgitante, quando ele está voltando para o ventrículo, ele impede, ele atrapalha a abertura do folheto anterior da mitral, né? E aí, quando ele entra em contato, ele acaba fazendo ali como uma estenose mitral funcional, né? Então a gente ausculta esse sopro bem característico também, mas que não é uma estenose mitral propriamente dita, né? Perfeito? E uma coisa interessante do sopro, né, que você comentou, é que, assim, às vezes, lógico, o diastólico é o mais lógico de aparecer, mas o hiperfluxo, às vezes, é tão importante que muitas vezes a gente escuta o sistólico, às vezes o sistólico tem sopro sistólico aórtico, às vezes até mais alto que
que o componente diastólico no foco aórtico. Tá Mas certo? por um porque o hiperfluxo, hiperfluxo né? é tão grande. E Isso até- pode confundir também, às vezes. E até porque o sopro diastólico é um pouco mais difícil de ouvir, né? Exato. Marco? Tem que Na refinar muito ali, Tem tem que que prestar muita atenção, Torcer né? pro cara tá bradicardia. O cara tá aqui, cara, você escuta nada. Exato. E assim, apertar um pouquinho mais o esteto, com né? certeza, Tem- né? Às vezes pedir para refletir um pouquinho para frente o tórax, algumas coisas podem ajudar, né? E assim, então, o exame físico muito rico, a gente tem que fazer ele pormenorizado mesmo, né? Com muita calma. E não vai ser diferente com os exames complementares. Também vai ter várias alterações, não é isso? Boa, Marcão. Assim, quando a gente fala em exame complementar na cardiologia, o primeiro, né? O Bom e Dr. velho. Marcelo Não é não nem deixa complementar, né? Não, Quase faz parte do exame físico. quase. né? O eletrocardiograma, né? Ele não vai ter um achado específico de insuficiência aórtica, porém, como a gente falou já muito aqui, né? Ele vai refletir essa sobrecarga enorme do volume que a gente encontra nas insuficiências aórticas acentuadas, né? Então a gente vê ali critérios de sobrecarga bem evidentes, né? E o raio-x de tórax também pode ser utilizado, né? Um exame barato que já ajuda a gente a direcionar nosso olhar ali, né? A gente pode ver uma cardiomegalia importante e até uma dilatação ali da aorta. Tudo isso ajuda a gente a pensar um pouquinho no diagnóstico. Com certeza. E pensando em exame complementar, é que o eco acaba sendo muito importante, né? Assim como nas outras valvopatias. Sem mas- viés, né? Sem viés, mano. Você é suspeito pra falar, né? Mas aqui, através do eco, a gente vai conseguir, então, identificar a etiologia, né? Identificar os mecanismos da regurgitação para auxiliar no tratamento aí. Avaliar a gravidade e avaliar os complicadores, né? Os complicadores aí seriam a queda da fração de ejeção, quando o ventrículo ele vai dilatando, até que uma hora ele abre o bico e começa a cair a função. Ou a própria dilatação em si, né? E a diretriz brasileira, ela é um pouco diferente, porque ela cita também a insuficiência aórtica numa maneira geral e dos pacientes reumáticos, né? E aí seria como? O diastólico, o diâmetro diastólico na IAO em geral, maior do que 70 milímetros, e o sistólico maior do que 50. Nos pacientes reumáticos, aí seria 70 milímetros o diastólico, e 75 o diastólico e 55 o sistólico, né? E um outro parâmetro, que hoje em dia é o que mais está sendo batido como um valor de melhor prognóstico, é o volume sistólico indexado. O diâmetro sistólico indexado maior do que 25 milímetros por metro quadrado. Alguns autores até estão tentando reduzir, né, tamanho o prognóstico que dá esse valor, porque assim, a gente falou vários sintomas, sinais semiológicos, só que isso é o final da doença, né? A gente tem que tentar buscar cada vez mais parâmetros que evite que o paciente tenha sintomas para a gente intervir antes, né? E quando que a gente vai falar que a insuficiência aórtica ela é grave? Pelo eco é um pouco complexo, porque são vários parâmetros, nenhum deles é perfeito. E não são todos os parâmetros que a gente vai conseguir avaliar em todos os pacientes. Porque se o jato for central ali, beleza, você vai conseguir ver, vai conseguir alinhar o Doppler e vai ficar fácil de avaliar. Porém, é muito heterogêneo. Algumas regurgitações eles vão ser extremamente excêntricas. Então, vai direto para a parede do ventrículo ou vai, inclusive, para o folheto anterior da válvula mitral. E a hora que o jato bate nessas estruturas, ele vai se dissipar. Muitas vezes você nem acha o jato direito. Então, não são todos os parâmetros que a gente vai conseguir pegar em todos os pacientes. Então, como que é o raciocínio que a gente tem que ter aqui para classificar uma insuficiência aórtica? A gente tem que buscar parâmetros específicos que vão graduar ela entre leve ou grave. O moderado ali é um pouco complexo. Então, o que seriam parâmetros específicos para eu classificar ela como grave? O principal deles é a dilatação ventricular, principalmente se a fração de ejeção não caiu ainda. Porque você não vai ter um confundidor. Você vai falar assim, não, está dilatando por causa da insuficiência aórtica. O segundo deles é a vena contracta, maior do que 6 milímetros, que é o diâmetro ali da menor regurgitação que vai estar passando ali. O refluxo holodiastólico na aorta abdominal. Então, você vai olhar ali na aorta abdominal, a todo momento na diástole está refluindo sangue. Então, assim, a insuficiência aórtica ela é muito grande. A largura do jato na via de saída. Então, você vai olhar ali a via de saída. Se mais de 60% for de jato regurgitante, então
é praticamente quase toda a via de saída está regurgitando. Você vai olhar esses parâmetros e tem o PHT, que é o tempo de queda da meia pressão, que o princípio é o seguinte, vai ter a regurgitação, se a insuficiência for muito grande, já cai de uma vez todo o sangue, então a diferença de pressão ela vai se igualar rápido. Então se for menor que 200 milissegundos, se for muito rápida essa queda de pressão, ela é grave. Então eu olhei esses parâmetros, eu tenho a maioria, beleza, ela é grave. Não ter um ou outro não significa que não é grave, porque ele é específico, mas não são tão sensíveis. Ah, não, um ou outro ficou moderado. Isso pode acontecer também, porque como está remodelando o ventrículo, um ou outro parâmetro vai estar meio que adaptado. Aí eu fiquei na dúvida. Nossa, alguns deram moderado, um ou dois deu grave. O que eu posso fazer? Utilizar outros parâmetros, que é o volume regurgitante, maior do que 60 ml por batimento, a fração regurgitante maior do que 60% também, e o ERO, que é o orifício regurgitante efetivo, maior do que 0,3 centímetros ao quadrado. E aí, assim, mas fiquei na dúvida, alguns parâmetros moderados, alguns acentuados, não tão específicos. Você pode avaliar o contexto, às vezes o paciente já está sintomático naquele momento. Você pode repetir o eco em um determinado tempo, ver se evoluiu. Mas aí, nesse contexto da dúvida entre o moderado e o acentuado, você pode lançar a mão de outros exames, que é aí onde a ressonância eu acho que tem um papel importante, sendo o padrão ouro para avaliar volume, né? Agora, só antes da gente até entrar, que aula de ecocardiografia. Pois cara, o cara é isso, né? Sensacional. O cara tá muito bem. Mas assim, para ver que é um exame muito rico, né, de informação e que a gente tem que lançar a mão. Não dá para ficar sem fazer o eco. Na né? IAO ele é mais complexo, né? Na estenose são poucos parâmetros, mas na IAO acabam sendo Sensacional. bastante. E valvopatia não tem como não falar de eco. né? É o Exatamente. principal exame, né? O ECA é aquela coisa, né? Aquele exame altamente disponível, informa muita coisa, mas precisa de um operador bem adequado, né? Que você confie nas informações dele. Ainda né? mais com tantas variáveis aí. Exatamente. Com certeza. Mas aí a ressonância entra naquele momento que o Murilo liga pro Danilo. Ô, Danilo, ó, não consegui alinhar bem Dá o uma mão jato, aí, pelo amor. A janela é ruim. Cara, me ajuda. O que é que eu faço agora? Exatamente como o Murilo falou. Ressonância é interessantíssima para avaliação dos volumes. Tanto o volume sistólico final como o volume diastólico final do ventrículo, tá? Ele vai ter uma noção espacial muito interessante, podendo até informar para a gente outros fatores complicadores, e que vai ser uma questão interessante para a gente definir melhor. Se essa IAO é importante, ela é significativa, está trazendo complicações para o nosso paciente ou não. Especificamente, o que seria? A fibrose, tá? Que a ressonância é realmente o melhor exame para poder avaliação de fibrose do miocárdio, tá certo? O volume regurgitante propriamente dito, que seria um volume acima de 33%, ou seja, aquilo que regurgita acima de 1/3, certo? É um volume altamente significativo, né? 1/3 do que está lá está regurgitando. E o volume diastólico final do que está no VE, acima de 246 ml, certo? São esses 3 parâmetros que a gente acaba lançando mão. Lembrar que, assim, a ressonância é um exame muito bom, muito interessante, avalia bem volume, mas os diâmetros não é tão ideal. Talvez até as tomografias, talvez a gente comente um pouquinho mais à frente, é um exame mais interessante para avaliação do diâmetro propriamente dito. Ela é muito interessante também no contexto do follow-up do nosso paciente, né? A gente pode fazer um follow-up adequado com ressonância, lógico que assim, tem que ser bem disponível, senão o eco vai ser aí o padrão ouro para a gente avaliar, mas a ressonância pode ser interessante para o follow-up, né? O acompanhamento pós-intervenção desse paciente ou mesmo antes da intervenção. Com certeza. E assim, acho que defender o nosso também, né, Rafa, um pouco, mas assim, o cateterismo cardíaco, né, até para o diagnóstico de valvopatias, ele veio até primeiro em relação ao eco, né? Mas foi perdendo espaço para o eco para o diagnóstico das valvopatias, porque é um exame invasivo, mas ele também traz informações interessantes. A gente consegue ver a questão da insuficiência aórtica, análise das curvas de pressão, né? Uma PD2 elevada. Então traz muita informação, mas claro, hoje em dia vai ficar mais restrito para aqueles casos duvidosos, que tem uma dissociação clínico ecocardiográfica, e aí a gente pode lançar a mão. Um exame, né, mais recente, aí, um pouco mais novo, a angiotomografia, né, a gente também pode lançar a mão.
principalmente para ter um reconhecimento ali da aorta, da raiz da aorta, um método anatômico, então, e até para pacientes, né, bivalvulares, né, da famosa bicúspide, que tem uma indicação cirúrgica, que já tem uma raiz da aorta maior do que 45 milímetros, esse exame que consegue ver bem essa região, a gente já conseguiria indicar um procedimento cirúrgico mais cedo, né? Mais assertivamente. E interessante um ponto sobre o BNP, né? Ou BNP ou NT-proBNP, que a gente pode utilizar também. Claro, não vamos ficar seriando, a intenção não é seriar esse exame dos nossos pacientes, mas ele pode ser uma informação a mais. Ele está correlacionado com o aumento de eventos, né, ao longo da evolução da doença. Então, é interessante a gente ter algumas dosagens, sim, do NT-proBNP maior do que 602 e o BNP maior do que 160, tem essa correlação. Então, são mais exames para a gente ir somando informação. Tá joia? Perfeito. Então, vamos falar de como que a gente faz esse tratamento. Quando que a gente vai indicar a cirurgia, a troca valvar, a intervenção ali para o paciente que tem insuficiência aórtica. Como a gente já discutiu bem aqui no nosso episódio, no contexto dos exames complementares, os métodos, o eco e a ressonância falam bastante sobre os fatores complicadores, né? E isso pode auxiliar a gente nessa decisão. A gente vai indicar a troca valvar, né, quando o paciente está sintomático e possui uma insuficiência, né, acentuada ou moderada em uma outra oportunidade cirúrgica, né? Por exemplo, vai fazer às vezes uma troca valvar mitral e tem aproveita uma oportunidade, uma oportunidade, né? Principalmente paciente reumático que tem esse acometimento mitro-aórtico, né? Ou mesmo assintomático, né? Se o paciente tiver algum desses fatores complicadores, que é a difração de ejeção, ventrículo dilatado, como a gente bem disse, tá certo? Uma vez que o paciente teve sintoma, né, a gente pode abrir mão de algum tratamento medicamentoso. Lembrando que não é curativo, né? Ele é uma ponte para o tratamento intervencionista. Então, é aquele momento onde você está avaliando melhor a valvopatia, preparando o paciente para a cirurgia. É uma ponte, né? E aqui o que a gente tem de arsenal medicamentoso? O principal deles é a vasodilatação, né? Pensando ali a aorta como um cano, né? Se ela tiver com uma alta pressão, ela vai forçar ainda mais a regurgitação. Então, a gente diminuindo aí a pós-carga, a gente pode melhorar os sintomas. A gente não precisa deixar o paciente em potência, é só evitar a hipertensão, né? Os diuréticos, né? A furosemida, às vezes, diminui um pouquinho de congestão pulmonar que o paciente possa ter. O que a gente não pode de jeito nenhum é diminuir o cronotropismo do paciente. Então, qualquer medicamento que você deixe o paciente mais bradicárdico, para ele é prejudicial. Porque, lembrando, né? Na bradicardia, o tempo de diástole vai ser alto e na diástole que vai acontecer a regurgitação. Então, aqui tem que evitar. Ah, mas o paciente evoluiu, caiu a fração de ejeção. Não, mas espera aí, o beta-bloqueador agora talvez não seja o melhor momento. Vamos aqui preparar a cirurgia e depois a gente vê como é que vai. Exatamente. E acaba caindo que, assim, meio que você mesmo falou, o medicamento, ele é uma terapia mais sintomática, né? Quem vai realmente mudar a história da doença é a cirurgia, né? Aqui, a grande cirurgia, como o Rafa falou, é a troca valvar. Em alguns contextos, a plastia ela pode ser indicada. Normalmente isso vai acontecer em centros que tenham experiência com plastia. Não é uma técnica tão comumente aplicada. Tem que ser um centro que tem expertise nisso, tá certo? E muitas vezes a gente vai fazer para aqueles pacientes mais jovens, que aí a gente pode estar evitando uma troca valvar, que a gente sabe que tem todos os componentes. Quando a gente fala de uma válvula porcina, né, de uma válvula biológica, para uma retroca futura, de uma válvula metálica, para uma necessidade de usar um anticoagulante, né? Mas essa é uma estratégia de exceção. Aqui a gente lembra da velha cirurgia de Ross, né? Uma cirurgia que ela tem o intuito, na verdade, você de tentar manter a válvula natural do seu paciente, pegando a válvula pulmonar e substituindo a aorta por ela, né, e colocando uma biológica lá na pulmonar, porque, na verdade, a biológica na pulmonar ela tem uma durabilidade bem maior do que a biológica na posição aórtica, tá certo? Aí, assim, ela é uma opção, mas ela não é uma opção tão relevante, tão interessante, especialmente quando a gente fala comparado com a estenose aórtica, tá certo? Aqui eu quero que o ouvinte lembre que a troca valvar vai ser a primeira linha para quase todos os casos. E pode ou não estar associado também com um tubo na aorta ascendente, né? Depende da causa, Às vezes até a cirurgia de Benton, né? Benton de Bono, fazer a troca da válvula aórtica com a aorta ascendente também, né? Exatamente.
Lembrar também, assim, que é como vocês até comentaram antes, quando a gente já tem um acometimento mitral associado, é oportuno você fazer a troca das duas válvulas, tá certo? E existe um ponto muito controverso quando a gente tem uma outra cirurgia cardíaca para ser feita, seja um revasc, seja uma avaliação só da válvula mitral, quando a IAO é moderada. Porque, na verdade, a IAO moderada ela é muito indolente. E por ser indolente, existe essa questão, será que vale a pena eu também trocar a válvula aórtica nesse momento ou esperar para um momento futuro? Porque muitas vezes o paciente fica muitos anos em válvula aórtica moderada e às vezes nem evolui para acentuada. Né? Perfeito. E né, nessa trilha, então, da intervenção na valvopatia aórtica, aí o que vem surgindo, né, nos últimos anos também para a IAO seria a possibilidade da TAV, né? Lembrar que o TAV já está muito estabelecido aí no caso da estenose aórtica, né? Cada vez mais, né? E agora também para a IAO, de maneira vem crescendo também. Claro, ainda carece de evidências, né? Robustas, mas que acredito que vai ser até um caminho aí no futuro. Lembrar que, diferentemente da estenose aórtica, onde a gente tem principalmente aquela etiologia degenerativa, cheia de cálcio. Cheia de cálcio. Aqui o problema é justamente o fato da gente não ter tanto cálcio. E aí a ancoragem ali da prótese na região vai ser um pouco mais difícil. E o risco de embolização vai ser maior. Né? Estão sendo desenvolvidas já próteses dedicadas para uma IAO pura. Né? Então a gente já tem até a J-Valve, que é para isso, para IAO pura. E já desde 2020, e mais recentemente na nossa diretriz de valvopatias, a gente já tem uma indicação ali 2B, né, para IAO em pacientes, lembrando, de muito alto risco cirúrgico. Então, o paciente que tem um risco cirúrgico proibitivo, a gente pode ponderar, depois de uma discussão em Heart-In, todo mundo analisando, o ecocardiografista, hemodinamicista, o clínico, enfim, toda uma equipe, aí a gente pode sim pensar na possibilidade do TAV para um paciente com uma IAO pura. Né? Mas, sem muito cálcio. Né? Exatamente, né? Mas em casos bem específicos e bem estudados. Perfeito? Eu acho que a gente conseguiu abarcar bastante a insuficiência aórtica, né? Todos os aspectos. Né? Tá chegando aquela hora, né? Vamos lá, então. Vamos pro bate-bola? Bora pra lá. Seguinte, então, vou começar. Murilão, quais são as principais etiologias na insuficiência aórtica? Então, aqui a gente vai dividir em dois, né? Primárias da válvula, que seria a reumática, congênita, principalmente a bicúspide, né? Endocardite e a degenerativa. Ou secundária dilatação da aorta, que pensa em doenças do colágeno, como o Marfan. Secundária é uma hipertensão não controlada, como os aneurismos, ou, eventualmente, uma dissecção aórtica, né? E aí, quais são os principais sintomas da insuficiência aórtica? Principal sintoma é de dispneia, né, Murilo? Mas todos os sintomas de insuficiência cardíaca, edema de membros inferiores, né, ortopneia, podem estar presentes, e a angina noturna, que você bem falou ali ao longo do episódio, certo? E quais são os fatores complicadores ali da estenose, da insuficiência aórtica? Aí vem das recomendações, né, que a gente vai precisar pensar na intervenção. É a queda da fração de ejeção, nosso paciente sintomático, aqueles diâmetros muito elevados, acima de 75 no diâmetro diastólico final, acima de 55 de um diâmetro sistólico final para os pacientes reumáticos e para os pacientes não reumáticos, 70 e 50. Rafa, quando indicar a intervenção? Então, Pedrão, é quando o paciente estiver assintomático ou se estiver assintomático tiver algum fator complicador. E Marcão, e aí, a TAV ainda tem espaço? Seguinte, em casos muito específicos, bem discutidos, de uma IAO pura, de um paciente que tem risco cirúrgico proibitivo, de preferência, claro, com uma prótese dedicada, tem espaço e acredito que no futuro cada vez mais. Boa. Pessoal, muito bom, então deu pra gente... Opa, para aí, qual é a resposta do desafio, hein, Rafa? Opa, eu achei que você estava esquecendo. Não, é porque a gente não sabia. Ele não sabia deixar passar ele não ia sair ileso. Então, você falou vários epônimos ali ao longo do episódio, né, que refletem essa fisiopatologia bonita da insuficiência aórtica, né? O sinal de Drusias é um sinal que é um pouco diferente.
a gente vai identificá-lo quando a gente faz a ausculta da nossa artéria, da artéria femoral do nosso paciente, né? E a gente faz uma compressão, uma leve compressão ali com o nosso estetoscópio. Quando a gente faz uma compressão proximal, a gente escuta um murmúrio sistólico. Quando a gente faz uma compressão distal, a gente ouve um murmúrio diastólico. Esse é o sinal de Durosiers, que é a resposta aí do nosso desafio. Sensacional. Boa, Rafa. A ausculta não é só cardíaca. Olha viu? só. Ele fica fazendo isso quando ele vai funcionar a femoral. Tenho certeza. Ele tá sempre com esteto. Com certeza. Gente, sensacional, muito bom. Acho que deu pra gente somar muita informação. Realmente a IAO é muito rica, né, de semiologia, de dados, de exames, enfim, muito bacana. Acho que é hora da gente mandar um abraço aí pro pessoal. Opa, vamos lá. Ó, Então, eu queria mandar um abraço aqui pro meu xará, o Murilo, né? Rodou com a gente ali na cardio. Grande, Murilão. Tava interessado aí na matéria, né? Abração aí. Eu vou aproveitar então, já que a gente tá mandando para R-, né? Vou mandar aí pros R3 que passaram comigo na arritmia nesse começo. Vou mandar aí pro Vitor, pra Roberta, pro Vinícius. Abração aí pra vocês e obrigado pelo apoio, pessoal. Boa, eu vou aproveitar então, Marcão, falar dos R3 que rodaram com a gente agora na hemodinâmica no começo do ano, né? Lorival, Fernando, eu já tinha mandado um outro episódio pra Vitória e pro João, né? E mandar também pra Júlia, que tá com a gente agora aí nesse mês. Boa. e já que é IAO também, né? Vou mandar um abraço pro Will Fran, nosso amigo da cirurgia Boa, cardíaca boa. aí, que tá sempre aí mandando uns casos pra gente, né? Sensacional. Um abração, Will Fran. Pessoal, então, agradecer aos amigos, mais um episódio. Muito bom tê-los aqui. Até a próxima. Eu que Falou. agradeço estar na honra com vocês. Fazia tempo que não reunia os quatro. Fazia, né? né? verdade. Pessoal, lembrar, né? Seguir o SupraCast no Instagram, nos buscadores, lá no Spotify, em todos os buscadores. Acompanha a gente e até a próxima. Abraço, Isso aí. pessoal. Tchau, tchau, pessoal.